Boa noite, gente. É, Meu nome é Mariana, eu sou R2 de Pediatria do CGP e eu vou falar sobre. Nós vamos fazer uma discussão de artigo hoje, com orientação do Dr. Bruno Damião, pediatra intensivista. Então, nós vamos falar do artigo que fala sobre a eficácia clínica e segurança do propranolol na prevenção e tratamento da retinopatia da prematuridade. E aí nós vamos chamar aqui de HOPE, para ficar mais fácil. E o que seria a HOPE? Ela é uma doença ocular complexa e ela envolve desenvolvimento imaturo, oxigênio, inflamação e outros fatores. Ela atinge principalmente recém-nascidos com menos de 32 semanas e ela é mais associada à prematuridade, baixo peso ao nascer e suplementação de oxigênio. Assim como baixo ganho de peso, hiperglicemia, baixa concentração de IGF-1, transfusões sanguíneas e infecções. No mundo, cerca de 20 mil bebês ficam cegos pela HOPE a cada ano, e cerca de 12 mil podem apresentar deficiência visual leve a moderada. E a incidência das complicações da prematuridade vem aumentando junto com o aumento da sobrevivência dos bebês prematuros. E que vem aumentando, né, nos últimos anos devido ao maior cuidado que eles recebem, mas ainda assim essas complicações persistem. E como que acontece a HOPE? Ela acontece a partir de microlesões vasculares, que vão fazer nova vascularização ali na região da retina, e podem provocar até o deslocamento dessa. E isso pode levar a várias consequências, como perda visual, sensibilidade reduzida, déficit de campo visual e de cores, estrabismo e erros de refração. O desenvolvimento da HOPE ocorre em duas fases, sendo que a fase 1, a gente percebe a interrupção ou desenvolvimento mais lento dos vasos periféricos devido ao nascimento prematuro. Então, o bebê nasce lá antes da hora e o crescimento dos vasos retinianos que estavam acontecendo ali no tempo adequado, eles vão ser interrompidos e ou ficar mais lentos a partir daquele nascimento. E isso vai deixar a retina periférica avascular ou hipóxica. Já na fase 2, que é a fase seguinte, e ela geralmente acontece cerca de 4 a 6 semanas após o nascimento, ela se dá na proliferação dos novos vasos, que é a neovascularização. A extensão total da falta de perfusão da retina na fase inicial, que é lá na fase 1, ela parece determinar o grau subsequente de neovascularização. E isso vai nos dizer sobre a possível gravidade da doença. Então, quanto mais hipóxica, mais será feito nova vascularização e mais será grave a doença. O artigo ele discorre sobre 2 tratamentos, que são a fotocoagulação a laser e a injeção intravítrea de anti-VEGF, que é o fator de crescimento vascular endotelial. Aí, como que começou essa pesquisa? Quem que pensou no propranolol para poder tratar a HOPE? Lá em 2018, né, os franceses descobriram o uso dessa medicação para o tratamento do hemangioma infantil, e desde então muitos estudos vêm sendo realizados sobre essa medicação. Aí lá em 2010, o primeiro estudo foi o primeiro estudo que sugeriu uma potencial eficácia do propranolol no tratamento da HOPE. E em 2015, ele foi sugerido para prevenção precoce e tratamento dessa doença. Ainda não tem consenso sobre o seu benefício. Vários ensaios randomizados foram publicados recentemente, e esse estudo teve o objetivo de realizar uma meta-análise sobre a eficácia clínica e segurança dessa medicação para prevenir e tratar a HOPE. Quais que foram os critérios de inclusão nessa análise?
foram considerados estudos independentemente do segmento, do status de publicação ou do tamanho da amostra. Os pacientes apresentavam alto risco de desenvolvimento de HOP ou já tinham o diagnóstico dessa doença pela classificação internacional, que eu vou mostrar aqui na frente. E a intervenção experimental foi o propranolol, dependente da dose, da via de administração, da duração do tratamento. Os controles, né, foram placebos ou nenhum tratamento. E aí os resultados primários foram progressão da doença ou necessidade por outros tratamentos e os seus eventos adversos. Esse daqui é a classificação internacional da HOP, que eu utilizei esse artigo aqui embaixo para poder, que eu retirei dele, né, e li um pouquinho sobre. Eu achei muito específica a classificação, assim, eu tive bastante dificuldade para entender. Mas ele leva em consideração a localização, né, dessa neovascularização e basicamente a quantidade, né, de novos vasos. E aí a gente tem a HOP 1, 2, 3, 4 e 5, e tem a doença limiar também, que aí ela envolve as zonas de acometimento. Então, aqui a gente tem as zonas 1, 2 e 3, e aqui as suas classificações de acordo com o achado que a gente tem no exame de fundo de olho. Quais foram os critérios de exclusão dessa análise? Os estudos que eram duplicados, então eles retiraram. Os estudos que tinham dados incompletos ou não tinham dados suficientes, que eram apenas resumos. E os estudos que não eram em inglês nem em chinês, então não foram considerados estudos em espanhol e em português, por exemplo. E aí, quais que foram os resultados? Foram separados 6 estudos randomizados, sendo que eram 6 artigos, porque 2 deles eles se complementavam. Então, eram 5 estudos, mais 6 artigos diferentes, dando um total de 445 pacientes, sendo que o ano de publicação variou de 2013 a 2018. E aí, em todos os estudos, eles acharam que a eficácia clínica foi de prevenção da progressão da doença e ou redução de outros tratamentos adjuvantes, que foram esses aqui que eu citei anteriormente, a fotocoagulação a laser e a injeção intravítrea de anti-VEGF. O grupo propranolol foi significativamente melhor do que o grupo controle, então, tanto para a progressão da doença quanto para tratamento complementar. Aí, avaliando a segurança, dos 6 artigos, 2 não foi observado nenhum evento adverso e 4 observaram um aumento significativo do risco relativo para eventos adversos gerais. Os eventos adversos foram morte, aqui era o grupo de estudo, e aqui o grupo controle. Então, a gente vê que teve evento adverso nos 2, só que teve uma maior quantidade de casos de eventos adversos no grupo de estudos. E aí a gente teve morte, aumento da necessidade de ventilação, aumento da gravidade de apneia, bradicardia, hipotensão, broncoespasmo e outras causas não conhecidas também. O grupo propranolol, então, teve um efeito significativamente melhor do que o grupo controle. O viés não foi analisado porque tiveram menos de 10 estudos nessa análise. Então, chegou-se à conclusão que o risco relativo de progressão da doença e as demandas por tratamento adicional foi significativamente menor comparado ao grupo controle, que não usou propranolol. Porém, teve um risco aumentado para eventos adversos em comparação com aqueles que não usaram propranolol, especialmente aqui nos prematuros com risco moderado a grave de displasia broncopulmonar, septicemia ou dispneia. Então, ficou aqui até a dúvida se esse aumento dos eventos adversos seriam pelo uso do propranolol ou se seria já
pela gravidade dos pacientes mesmo, né? Que, assim, pelo que a gente vê que foram pacientes que já tinham outras coisas associadas. E aí, quando o propranolol ele é iniciado no estágio 2 da doença, que é aquele que eu falei que é a fase proliferativa, o efeito clínico ele foi mais significativo. E aí, a análise também não encontrou nenhuma diferença entre as doses terapêuticas que foram usadas, que eu vou falar mais para frente um pouquinho. E aí, como que seria o efeito, né, do propranolol no tratamento e prevenção da ROP? O VGF, ele é um fator que propicia uma série de reações que vão ser propícias para poder formar a angiogênese. Tanto que o nome dele é fator de crescimento vascular endotelial. Então, ele é essencial para essas reações. E aí, os receptores beta-adrenérgicos, eles também desempenham um papel essencial na regulação do nível desse fator. E aí, o propranolol atua onde? Lá nos receptores beta-adrenérgicos, como um bloqueador não seletivo, e aí ele pode diminuir a quantidade desse fator VGF e afetar a angiogênese. Só que aí tem estudos em animais que confirmam que o propranolol pode reduzir a produção excessiva de VGF na retina hipóxica, o que não acontece na retina normal. Então, pensando que lá na fase 1, a fase 2, pensando que na fase 1 a gente tem a hipoxemia, a retina hipóxica, que leva a pausa na proliferação dos vasos normais, e na fase 2 a gente tem um aumento excessivo da neovascularização, então o propranolol ajudaria a diminuir essa proliferação excessiva. E aí a administração na segunda fase, quando o nível de VGF é geralmente muito mais alto, é o momento adequado para a gente usar a medicação. E aí, eventos adversos a longo prazo, eles não foram analisados por falta de dados, né, nesse estudo. E aí, o que eu ia falar é que o problema é que foi relatado perda de memória em galinhas através da barreira hematocefálica quando a gente diminui esse VGF, porque ele tem a função de proteger os neurônios. E aí, a injeção intravítrea repetida, que é aquele outro tratamento lá que a gente cita inicialmente, ele pode induzir a apoptose neuronal da retina. E fica a dúvida se o propranolol poderia causar isso também, tanto danos nos neurônios da retina ou ainda do sistema nervoso central. E aí, lá atrás, voltando um pouquinho também, a importância de um novo tratamento é porque os tratamentos que existem atualmente, eles já geram muitos efeitos colaterais, né? É por isso que a gente precisa melhorar esse tratamento atual. Quais que foram as conclusões do artigo? A via de administração, a dose e duração, elas podem estar relacionadas a eventos adversos, mas a gente não consegue concluir isso nesse estudo. E não foi encontrada nenhuma diferença nos efeitos clínicos entre as diferentes doses terapêuticas. E todos os estudos que foram incluídos nesse estudo foi utilizada a via oral da medicação. Então, outras vias não puderam ser analisadas, mas elas devem ser consideradas. E o próprio artigo já traz que o propranolol administrado em colírio, ele atinge a retina e eles fornecem resultados prospectivos e encorajadores. Então, a gente tem que pensar na via ocular também dessa medicação, até como melhora nesses desfechos de efeitos colaterais. E aí, o que o artigo conclui? Que a administração oral do propranolol, ela é eficaz na prevenção e tratamento da ROP. Aí a gente tem que considerar os seus efeitos, né? E doses baixas, eles podem ter o mesmo efeito que doses mais elevadas. Então, ele fala que é recomendado você usar uma dose menor,
visto que a eficácia vai ser a mesma. E o tratamento, ele é mais eficaz quando iniciado na segunda fase do desenvolvimento da ROP, que é em 4 a 6 semanas após o nascimento. O tratamento, ele tem alguns possíveis problemas de segurança, que são os efeitos adversos, e devido à falta de pesquisas, deve-se ter cautela na interpretação dessas conclusões do artigo. Então, você tem que pesar, né, esse tipo de tratamento atual. E eles recomendam que estudos adicionais sejam realizados para melhor avaliação da medicação como tratamento e prevenção. E é isso. Obrigada.